Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou aqui para mais uma vez abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família através da meditação e do compartilhamento da palavra de Deus. O texto que hoje eu quero partilhar com vocês está em Mateus, no seu capítulo 4, a partir do versículo 1. Escute com atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então observe aqui que o diabo vem tentar penetrar na mente de Cristo e macular a sua identidade, questionando a sua filiação em relação se ele de fato era o Filho de Deus. E se ele fez isso com Jesus, que era o próprio Filho de Deus, ele continua nos dias de hoje tentando fazer isso comigo e com você. Todas as vezes em que você passa por dificuldade, que eu passo por dificuldade, às vezes um problema de saúde, uma questão financeira, um problema familiar, um problema conjugal, ele pode soar no meu ouvido, pode soar no seu ouvido, sugerindo: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se Deus é o seu Pai, por que você está sofrendo? Então, muito cuidado, tá bom? São sugestões que ele pode utilizar para macular a sua identidade e macular a minha identidade como filhos de Deus. Se você reconhece, acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra, que morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, e através da sua morte passamos a ter vida em Deus, você passou do status de criatura para filho. E sabe por que eu digo isso? Porque isso está registrado em João, no seu capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim: Mas a todos quantos o receberam, ou seja, quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então está lá isso registrado em João, capítulo 1, versículo 12. Todos que receberam a Jesus como Filho de Deus, eles passam do status de criatura para filhos, independente das lutas que eu e você venhamos a travar, tá bom? Então não blinde o seu coração, blinde a sua mente e não deixe o diabo sugerir qualquer tipo de questionamento acerca disso, da sua filiação junto a Deus, da sua identidade como filho de Deus, quando você passar por desertos e lutas como Jesus estava aqui passando por essa tentação no deserto, tá certo? E continuando, no versículo 4, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa forte de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo aqui que nem só de pão, ou seja, nem só de bens materiais, das coisas desse mundo é que nós viveremos, mas viveremos também por toda palavra que procede da boca de Deus. Eu aprendo aqui que além da vida, né, no plano aqui material, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa alma. Eu preciso me alimentar espiritualmente e você precisa se alimentar espiritualmente. E por isso que Jesus vai dizer que a gente precisa consumir, né, a palavra que procede da boca de Deus, tá certo? E essa palavra está aqui, ó, na Bíblia, as Escrituras. Você pode se alimentar de Deus. Você pode ouvir claramente, ouvir Deus falar com você através da meditação na sua palavra, que é a Bíblia, tá certo? Dando continuidade, versículo 5 vai dizer assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, olha ele aqui mais uma vez questionando a filiação de Jesus, jogue-se daqui para baixo. Então olha a sugestão dele de Jesus se lançar, né, de um local alto, querendo atentar contra a própria vida. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas nos dias de hoje têm tirado a própria vida por darem ouvido, muitas vezes, às sugestões malignas, às sugestões do diabo. Ele muitas vezes vai colocar no coração, na mente de muitos, que o autoextermínio, que tirar a própria vida, é a resolução dos problemas que a pessoa está enfrentando, tá bom? E isso é um grande equívoco, tá certo? E olha que coisa aqui impressionante. O diabo, quando faz essa sugestão, né, para Jesus se lançar do alto
templo, ele vai falar aqui, ó, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha que coisa astuta. Ele usava a palavra de Deus de forma descontextualizada, de forma equivocada, para confundir a Jesus. Então, muito cuidado. Eu aprendo aqui também que não basta estar, às vezes, ouvindo um pregador, uma pregadora, que cite alguma passagem da Bíblia, que cite algum texto bíblico. Um texto fora do seu contexto vira pretexto para o erro. E muitas pessoas têm se equivocado e caminhado em grande abismo justamente por isso, tá bom? E muitos podem se perguntar, mas como é que o diabo, sendo maligno, sendo mau, ele conhece a palavra de Deus? Porque antes de se tornar diabo aqui na terra, ele era um querubim, ele vivia nas regiões celestiais, e a palavra vai dizer que ele se rebelou contra Deus, porque queria ter aquela honra e a glória que só a Deus era devida, ele queria receber aquela honra também, então é expulso dos céus, né, com uma parte dos anjos que se tornam demônios, né? E é por isso que você vê, não só no nosso país, mas em todo o mundo, inúmeras notícias de muitas misérias, muitas catástrofes acontecendo, fruto da rebelião para com Deus, tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e a gente possa se apegar a Ele, tá certo? Porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo está como leão, rugindo ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Então, eu preciso me revestir espiritualmente, buscar essa fortaleza em Deus, e você também precisa se revestir espiritualmente e buscar essa fortaleza em Cristo Jesus, tá certo? Versículo 7 vai dizer assim, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então, o diabo via com a sentença ali uma citação distorcida da palavra de Deus, e Jesus colocava ela no seu devido contexto e aplicação, tá certo? Versículo 8 vai dizer, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então ele queria de Jesus prostração e adoração. E por que ele queria esse padrão de adoração? Porque como querubim, ele teve a oportunidade de ver como Deus é cultuado, né, é glorificado nos céus, e queria esse mesmo padrão de adoração. Isso está registrado, por exemplo, em Apocalipse, no seu capítulo 4, versículo 10. Foi a visão que João teve sobre a adoração que é prestada a Deus e a Jesus nos céus, tá bom? Disse assim, por exemplo, esse texto. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e o adoraram, aquele que vive para todo o sempre. Então eu aprendo aqui que se eu quiser genuinamente adorar a Deus, não basta ser uma adoração de palavras, mas eu preciso me prostrar, eu preciso me entregar. Então, se você quer adorar a Deus genuinamente, você precisa também fazer essa entrega, estar ali prostrado diante dele, tá certo? É esse o padrão de adoração que o Senhor espera da minha vida e da sua vida, que não seja só uma adoração de palavras, mas de, apesar das minhas falhas e das suas falhas, que seja uma adoração de propósito de vida, que seja um estilo de vida a adoração para ele, tá certo? E aí, dando continuidade, no versículo 10 diz assim, Jesus lhe disse, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, tá bom? Então a instrução de Jesus para a minha vida e para a sua vida é, se você quer adorar a Deus, só Ele é digno de toda a honra e de toda glória. Deus não divide a glória dele com ninguém, tá certo? Então ele está lá deixando isso bem claro. Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E aí versículo 11 finalizando diz, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então se você quer repelir o maligno da sua vida, se você quer repelir os demônios, repelir qualquer indução, qualquer sugestão maligna para a minha vida e para a sua vida, a gente precisa meditar na palavra de Deus, guardar essa palavra como Jesus guardou e declarar ela, tá bom? É assim que a gente vence as tentações, é assim que a gente vence o maligno. E uma coisa muito interessante que eu aprendo aqui, por Jesus obedecer a essa palavra, por Jesus viver essa palavra, os anjos vieram e o serviram. Muitas vezes a gente quer a proteção de Deus, quer que os anjos nos guardem, mas a gente vai vivendo a vida de uma forma qualquer, nem se atenta ao que a palavra de Deus orienta para a minha vida e para a sua vida, e a gente quer a proteção de Deus, e não é
por aí, tá bom? A gente aprende aqui que Jesus, ele foi fiel até a morte de cruz, guardou a palavra de Deus e por isso os anjos o serviram, tá bom? Então, se você quer essa proteção, quer que Deus guarde a sua casa, a sua família, o seu lar, você precisa meditar na palavra dele e se esforçar para viver essas verdades, tá bom? Se essa mensagem de alguma forma contribuiu para o seu crescimento, eu vou te fazer 2 pedidos. O primeiro é que você compartilhe para que a palavra de Deus alcance outros corações e vidas sejam tocadas e transformadas por ela. E o segundo, eu não estou nem um pouco preocupado com o número de inscritos, mas a inscrição é necessária para que você ative as notificações, porque é a única forma de toda vez que eu publicar algum conteúdo, você receber essa informação, tá bom? Então, tem lá a opção de se inscrever, ative o sininho para que toda vez que eu postar um novo vídeo, você possa ser abençoado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até o próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.